Antes do escândalo, a Petrobras era um símbolo. Em 2007, a empresa anunciou a descoberta do pré-sal, reservas gigantescas de petróleo abaixo de uma camada de sal no fundo do Atlântico. O governo brasileiro projetou que o pré-sal tornaria o país uma potência energética. A Petrobras seria o veículo desse projeto. Em 2008, a empresa captou 46 bilhões de dólares na maior oferta de ações da história, maior que o Google, maior que o Facebook. Enquanto isso, dentro da estatal, diretores indicados por partidos políticos recebiam propinas sistemáticas das maiores empreiteiras do país. O esquema tinha um nome informal, Petrolão, e uma lógica simples: contratos superfaturados, percentual desviado, dinheiro distribuído por partidos e operadores. Quando a Operação Lava Jato veio à luz em 2014 e os primeiros delatores começaram a falar, a Petrobras iniciou um processo de auditoria dos seus contratos. O resultado foi devastador. A empresa estimou ter perdido 6,2 bilhões de reais. O Tribunal de Contas da União calculou 29 bilhões, incluindo contratos superfaturados desde 2002. O esquema de corrupção na Petrobras tinha uma estrutura clara: 3 diretorias, 3 partidos, 3 canais de propina. A diretoria de abastecimento foi chefiada por Paulo Roberto Costa entre 2004 e 2012, indicado pelo PP. A diretoria de serviços foi comandada por Renato Duque entre 2003 e 2012, indicado pelo PT. A diretoria internacional foi ocupada por Nestor Cerveró e Jorge Zelada, ligados ao PMDB. Cada diretoria controlava licitações específicas. E cada diretoria tinha acordos com os partidos que a indicavam. Uma porcentagem do valor dos contratos, geralmente entre 1% e 3%, ia para os partidos em forma de caixa 2. Outra parcela ia diretamente para o diretor e seus próximos. Do lado das empreiteiras, havia um cartel. As maiores construtoras do país, OAS, Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, se reuniam antes das licitações e decidiam qual empresa ganharia cada contrato. As perdedoras apresentavam propostas propositalmente mais caras. A ganhadora superfaturava o contrato em até 30% e pagava propinas para garantir o resultado. O gerente Pedro Barusco, da diretoria de serviços, foi um dos mais envolvidos na operacionalização do esquema. Quando fechou seu acordo de delação, comprometeu-se a devolver 182 milhões de reais na época, o maior valor já repatriado individualmente na história do Brasil. Paulo Roberto Costa foi preso na segunda fase da Lava Jato, em março de 2014. Nos meses seguintes, negociou um acordo de delação premiada e começou a falar. Seu depoimento detalhado, específico, com nomes e valores, foi o primeiro grande salto da investigação. Costa descreveu o funcionamento das diretorias, os mecanismos de distribuição das propinas, os nomes dos operadores, os partidos beneficiados. Revelou que os recursos chegavam às campanhas eleitorais via Caixa 2, empresas de fachada, contas no exterior, entregues em espécie a tesoureiros partidários. O impacto financeiro na Petrobras foi gigantesco. Quando o escândalo foi publicamente revelado, as ações da empresa despencaram. Investidores internacionais, incluindo fundos de pensão americanos, processaram a empresa alegando terem sido enganados sobre a real situação financeira. Em 2015, a Standard
Poor's rebaixou a classificação de crédito da Petrobras para grau especulativo junk pela primeira vez na história. A empresa, que havia captado 46 bilhões de dólares do mercado para investir no pré-sal, precisou cortar investimentos, vender ativos e renegociar dívidas. A recuperação da Petrobras foi lenta e custosa. Nos anos seguintes ao escândalo, a empresa passou por um processo de desinvestimento significativo. Vendeu refinarias, reduziu sua participação em projetos internacionais, cortou pessoal. Em 2016, registrou o maior prejuízo anual de sua história. Mas a empresa sobreviveu. Em 2019, já com o preço do petróleo em recuperação e o pré-sal produzindo acima das expectativas iniciais, a Petrobras voltou a registrar lucros recordes. Em 2022, o lucro líquido foi de 108,6 bilhões de reais, o maior da história da empresa. Os acordos de leniência com as empreiteiras resultaram em compromissos de devolução que, até 2022, haviam retornado 6,3 bilhões de reais à Petrobras. A história da corrupção na Petrobras é, no fundo, a história de como um recurso natural extraordinário, o petróleo pode ser capturado por elites políticas e empresariais antes de beneficiar a população para a qual deveria ter sido extraído. O pré-sal brasileiro é genuinamente um dos maiores depósitos de petróleo descobertos no século XXI. Sua exploração mudou a balança energética do país. Mas os bilhões desviados durante o período de seu desenvolvimento representam uma transferência direta de riqueza pública para elites privadas. A pergunta que fica não é técnica, é moral. O petróleo era de quem? E para quem o dinheiro que deveria ter sido investido em educação, saúde e infraestrutura acabou indo? As respostas a Lava Jato revelou. E o Brasil ainda processa. Esta foi a Caixa Preta. Inscreva-se para não perder o próximo episódio.